método nada mais é do que caminho. Diga caminho. Método é o caminho, é a forma, é a maneira, é o caminho que Deus usa para realizar alguma coisa. Então existe um caminho, e Deus está propondo para você nessa noite o seu método, o caminho dele. É um caminho que nem cego erra. O único que é capaz de errar o caminho de Deus é o incrédulo, o ímpio, porque ele não crê. Mas se você é crente, diz eu sou, você não vai errar o caminho de Deus. Deus está abrindo uma porta extraordinária para você. Deus vai fazer coisas maravilhosas e tremendas na sua vida. Quem crê nisso, diz amém? Então o método de Deus, ele usa para que grandes colheitas sejam feitas. E assim, ele libera a palavra. Como eu já disse aqui, a palavra é a semente. Então quando Deus libera uma palavra, seja através de uma canção, da pregação do Evangelho, sobretudo, seja através da leitura, onde você está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ele libera uma palavra, e se a pessoa crê, ou seja, se o seu coração for terra boa, a pessoa quando crê, o coração é terra boa, essa semente, ela por si só vai crescer e vai frutificar. Como eu li a semana passada, primeiro vem o talo, diga primeiro o talo, depois a espiga, e finalmente, diga finalmente, eu oro para que todos vocês estejam nos finalmente, e finalmente o grão cheio da espiga, que a sua colheita tenha chegado, mas que essa colheita venha, para que ela venha, ela vai vir através do método de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 20, é o mesmo texto que nós lemos semana passada. Ele diz assim: outras pessoas, diga assim, esse sou eu. Então essas outras pessoas que são como a semente lançada em boa terra, e obtêm, aliás, elas ouvem a palavra, elas aceitam a palavra e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por cada unidade. Eu expliquei isso, não vou voltar. Depois você que quiser ver de novo, vai lá no canal do YouTube, a palavra está gravada lá. É preciso ouvir, porque a fé vem pelo... Então a semente, que é a palavra, ela é liberada, e ela entra em você através do seu ouvido. Você precisa ouvir com o coração cheio de fé, e aí o seu coração vai ser terra boa. E quando essas coisas convergem, sabe, quando elas convergem na mesma direção, isso significa que você vai dar uma colheita extraordinária, que começa com 30, que vai para 60 e que pode chegar até a 100 por cada unidade. Quantos creem nisso? Amém feio, mas você vai sair daqui cheio, eu garanto hoje, em nome de Jesus. Então nós vamos ver isso na prática. O Espírito Santo falou comigo, e essa é uma das razões da noite sem dormir lá no hotel, na oficina de casais, e era melhor ter ficado sem dormir por outra razão, né? Mas não foi por outra razão, foi porque Deus queria falar comigo, a prioridade é dele. E ele disse assim: diz para os irmãos amanhã. O Espírito Santo falou: diz para os irmãos amanhã, mostra para eles na prática o que significa uma colheita extraordinária. E é o que você vai ouvir hoje. Talvez você não tenha atingido ainda essa colheita na sua totalidade, talvez não tenha nem chegado aos 30, mas eu quero dizer que hoje, se você ouvir, como diz o Espírito Santo, quem tem ouvidos, se você ouvir e você crer, tomar posse, pegar, carregar, levar isso com você para a sua casa, coisas extraordinárias vão acontecer. Primeiro a semente, depois o talo, e finalmente uma espiga cheia de grãos, que será a colheita da sua vida. Esse é o método de Deus. Repete comigo, é o método de Deus. Então tudo começa por uma semente. E o exemplo que Deus me deu para mostrar para vocês é de Pedro. Na vida de Pedro, como tudo começou com uma semente e foi evoluindo para colheitas de 30, de 60 e até 100 unidades no ápice da vida dele, na coisa grandiosa. Quantos querem coisas grandes? Deus quer coisas grandes para você, e Deus quer também que você faça coisas grandes para Ele, assim reciprocamente, da mesma medida que você mede, da mesma forma que você recebe. Deus quer que você seja um dispenseiro da glória, da graça, da unção e do poder de Deus. Diga: eu quero. Tem um texto, não vai estar no programa de vocês, bota para mim aí, João capítulo 6, versículo 69, unção de corça. João 6,69 é um tema de Pedro, e eu vou falar muito de Pedro hoje. Eu queria começar, eu estava em dúvida se eu começava ou se eu terminava. Fiquei tão em dúvida que não coloquei no texto das células, mas o Espírito Santo falou: coloca agora no começo.
o 69. Volta para o 68. 68. Muito bem. Quando Pedro faz essa declaração, muitos discípulos abandonaram Jesus. Porque quando o discurso fica duro, quando as sementes estão difíceis, as pessoas não querem ouvir. Mas Jesus pergunta para eles: e vocês? O que vocês querem fazer? Vocês vão embora também? Olha a resposta de Pedro: Senhor, quem lê comigo? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Quem tem as palavras de vida eterna? O Senhor Jesus. Para onde você vai? Onde você acha que vai achar a palavra de vida eterna? Em que lugar você acha que vai encontrar isso? Só em Jesus. Muita gente foi embora, mas Pedro, cheio do Espírito Santo ali naquele momento, ele declara: Senhor, para quem nós vamos ir? Aonde é que nós vamos encontrar isso? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Cada palavra liberada da boca de Deus é uma semente. Pedro já tinha entendido isso, e nós vamos ver isso ao longo da palavra. Então repete primeiro comigo. Primeiro, uma semente. Então eu quero reportar a você João capítulo 1, versículos 40 e 42, 40, 41 e 42, aonde Simão, aonde Pedro, ele finalmente chega até a presença de Jesus, porque André, seu irmão, ele era discípulo de João Batista, e depois de João batizar Jesus, João declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André ficou assim: bom, se esse é o Cordeiro de Deus, eu vou segui-lo. E André começou a seguir Jesus e ver coisas extraordinárias. Não era um discípulo, mas andava por perto, acompanhando Jesus. E sabe, quando ele viu aquilo que Jesus fazia, ele resolveu contar para todo mundo. E a primeira pessoa para quem ele contou foi para o seu irmão Simão. O texto diz assim então: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E esse achou primeiro a seu irmão Simão. Achou quem? Simão, irmão, é Cana. O nome Simão, que é o nome original de Pedro, é Cana. Qual é o nome? O significado no grego de Simão é Cana. Qual é a característica da cana? A cana, você planta ela num pedaço, ela cresce com o seu fruto é o seu próprio tronco, e ela é um negócio mole que, se o vento bate para lá, ela inclina para cá. Se o vento bate para o outro lado, ela inclina para o outro lado. Para onde vai o vento, ela vai se inclinando. Tem muita gente, irmão, que é cana, que segue qualquer coisa que escuta, não tem o cuidado de ouvir a palavra, de pensar, de meditar e de receber aquilo que de fato é de Deus e é maravilhoso e é poderoso. É cana. Então quando André leva Pedro, leva Simão ainda, para a presença de Jesus, e Jesus olha para ele assim, olha o versículo 42, o que diz: e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Sabe, o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: tem muita gente aqui que tem o caráter e a personalidade de Simão, que é uma cana esvoaçando. É aquele que um dia está muito eufórico, a resposta que eu vivo de milagre, e quando chega lá fora, acontece um vento contrário qualquer, e está lá se lamuriando, xingando, reclamando, murmurando. É cana, a personalidade de cana. Mas eu quero te dizer que hoje, assim como Jesus lançou uma semente, e essa semente mudou o nome de Pedro, mudou o nome de Simão para Pedro, Deus quer lançar uma semente sobre o seu coração. Você não vai ser mais alguém que é dominado pelo vento, por qualquer situação, circunstância, problema, dificuldade, falácia, fala do amigo, fala do outro. Eu não quero nem entrar no assunto, porque eu acho isso assim, um negócio apavorante. Quem seguia para o conselho dos outros e nunca para ouvir o conselho de Deus. Mas hoje, diga hoje, não vai ter Simão aqui. Hoje cada um de nós vai ser Pedro. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: você é Pedro. Pedro é pedra, Pedro é rocha, é firme, não titubeia, mas permanece. Seu nome não será mais Simão, não será mais Cana, mas a partir de hoje você será Pedro, você será
ouvindo aquela conversa, depois de ouvir aquela palavra, de ouvir aquela semente, e foi transformado no momento, no instante, no estalo, numa rocha firme. Não! Porque o método é um método, ele vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, então às vezes leva tempo. Se você quer plantar um pé de alface, ele vai dar resultado para você em algumas semanas. Mas se você quer alguma coisa consistente, às vezes a semente demora tempo. Minha mãe era uma plantadora de semente, tanto semente espiritual quanto semente natural, plantas mesmo, fora do normal. E quando eu era criança, ela me ensinava a plantar, e ela dizia: meu filho, você tem uma mão muito boa para planta. Eu não planto plantas. Antes que o Ney resolva me levar para ser auxiliar dele lá no sítio. Eu não planto mais plantas, eu planto palavras. Palavras. Mas quando ela estava me ensinando, a gente colocava uma semente num vaso para ela poder crescer, e depois que tivesse crescidinha, ela ia para o chão. E eu ficava ansioso, porque eu plantava a semente hoje, queria ver o resultado amanhã. Aí eu corria para o vaso: mãe, não tem nada. E ela dizia: calma, espera que você vai ver. Enquanto você está vendo só terra, a semente está frutificando, está germinando. Sabe, às vezes você olha para a sua própria vida e só vê terra, e às vezes essa terra é seca. Mas tenha calma, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, e daqui a pouco essa semente vai frutificar. E sabia que isso não depende de você? Depende da terra, não é assim? Primeiro o talo, depois a espiga e depois o grão. Depende do Espírito Santo. Deus vai fazer. Não fica ansioso, não fica preocupado. Se hoje, mesmo que hoje a sua terra, você seja como terra seca, Deus vai fazer essa fruta, essa planta, essa árvore crescer. Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, meu Pai? E assim foi Pedro. A terra boa sempre vai produzir uma grande colheita. E o Espírito Santo me mostrou, tem tanto episódio na vida de Pedro que a gente podia ficar conversando aqui durante muitas horas só a respeito da vida dele. Mas ele me levou lá a um texto de Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 6, e falou comigo: essa colheita é uma colheita de 60. É uma colheita do quê? Eu fiquei muito em dúvida se essa colheita era de 30, se era de 60 ou se era de 100. Mas o Espírito Santo falou: essa é uma colheita de 60. Então olha o texto. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão. Esse texto, deixa eu contextualizar você. Como era costume de Jesus, ele entrava no barco, e agora ele já conhecia Simão. Ele chegou numa manhã no mar da Galileia. Simão era pescador e já havia passado a noite inteira trabalhando e não tinha pego nada. Mas ele já tinha dito: Simão, seu nome não vai ser mais Simão, mas vai ser Pedro. Eles já se conheciam. E quando Jesus chega naquela manhã, uma multidão seguia Jesus, e ele olha os barcos, e tem 2 barcos ali ancorados, e ele entra num barco, justamente no barco de Simão. No barco de quem? Isso tem um jogo de palavras que é muito interessante. Ele entra no barco de Simão, e a partir do barco de Simão ele começa a ensinar, a liberar ensinos e palavras para a multidão que estava ali. Cada palavra que Jesus liberava era uma... Fala comigo, cada palavra é uma... Agora entenda isso, é uma semente. As palavras de Deus, elas são sementes, não são palavras tolas, não são ditas ao vento, elas são sementes. E o próprio Deus diz que a palavra dele, ou seja, as sementes que ele lança, elas não voltam vazias de maneira nenhuma. Não voltam vazias. Então Jesus passou o dia inteiro ali liberando palavras sobre aquele povo. E quando ele acabou de falar, vamos ao versículo 4, quando acaba de falar, Jesus disse a Simão. O que Jesus fez? Ele disse. O que ele fez? Ele falou. O que ele fez? Ele liberou uma semente, uma palavra, uma semente. Lembra que lá no outro texto ele tinha dito: você não vai ser mais Simão, mas seu nome vai ser Cefas, Rocha, Pedro. Ok. Agora ele diz Simão. Olha, Jesus chama Pedro de Simão de novo. Simão, agora você vai pegar esse barco e vai levar ele
para onde as águas são mais profundas e vai lançar as redes. É o que está escrito ali. Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Essa sentença que Jesus disse, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes para pescar, elas são sementes. Quando uma semente é lançada, quando uma palavra é declarada, preste atenção, porque isso pode mudar a sua vida, isso é um tesouro. O Espírito Santo está falando com você. Uma das palavras que forem liberadas desse altar, 1, 2, 3, 30, alguma palavra, ela é uma semente para você, só para você. E o Espírito Santo vai iluminar ela na sua mente hoje, no seu coração. Ela é a resposta. Você canta, a resposta é que, aí vai estar a resposta. É assim, esse é o método de Deus. Eu não posso te dizer como funciona, porque isso é muito pessoal. Quando o Espírito Santo fala comigo, eu sei que Ele está falando. Ele falou algumas coisas e eu vou contar para vocês, porque eu sei que Ele falou e você vai saber também. Coisas que diz respeito à sua vida. Se você é líder de célula, às vezes para a sua célula, para a sua rede, para a sua família e às vezes para você mesmo. Então Simão, foi a palavra que Jesus disse, leve o barco para as águas mais fundas do lago e lá você vai lançar a rede. Jesus liberou o que? Uma palavra, uma semente. E o que Pedro tinha que fazer? O que Simão precisava fazer? Ou ele recebia essa palavra como terra boa. O que é um coração terra boa? É aquele que recebe a palavra com fé. Com o quê? É aquele que ouve e que agarra a palavra. Quantas vezes Jesus deu essa palavra para Simão aqui? Apenas uma vez. Sabe o que desanima muito o pastor? É que às vezes a gente é obrigado a falar a mesma coisa para a pessoa durante muitas vezes e as pessoas não conseguem ouvir a palavra que está sendo. Ouve, não é surdo. Ouve, mas não consegue receber aquela palavra. E aí fica assim, a palavra que eu recebi do pastor, da pregação, da palavra de Deus, ou a opinião do meu amigo, ou a opinião do meu colega. Colega, o que você acha do meu casamento? Chuta o traseiro dessa mulher, tem um monte aí querendo você. Como assim? Como assim? Agora Jesus, quando falava uma palavra, ele não falava 30 vezes, ele não ficava repetindo um monte de vezes, não. Ele falou assim, Simão, leva o barco agora para onde a água é mais profunda, e lá você lança a rede. O versículo 5 diz assim, em resposta, em o quê? Essa é a resposta de Simão. Resposta de quem? Simão. Em resposta, Simão disse. Simão é o quê? Cana, né? Simão. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. O que ele fez? Trabalhou a noite inteira e não apanhou nada. Mas, porém, entretanto, todavia, o que diz ali no final? Como é que é? O que você acha que Simão fez ali? Ele ouviu? Ele disse assim, humanamente, Simão, eu trabalhei a noite inteira, mas a tua palavra é semente, e sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Se você continuar lendo esse texto, eu não separei ele porque não é necessariamente aquilo que eu quero dizer. O versículo 6, por exemplo, diz assim, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. É interessante que se você ler o texto todo, Jesus começa chamando Simão de Simão, porque ele queria ver se o Simão era uma cana que ia com vento, ou se era uma cana que não era mais cana, e era pedra, que ia ouvir a palavra dele, e ia dar sequência exatamente como ele falou, chamando ele de Simão, e termina chamando ele de Pedro. Mas
palavra lançarei as redes. Sabe o que isso significa? A sua vida pode estar muito ruim, você pode estar enfrentando um problema muito grande, você pode não ter mais expectativa e não acreditar que nada mais possa mudar a sua situação. Todos os seus amigos podem estar dizendo a mesma coisa, como foram os amigos de Jó e Ló, os amigos de Jó. Meu Deus, a mulher de Jó cansou, amaldiçoa Deus, desiste disso, morre. E Jó dizia: como louca você está falando comigo? Se Deus permitiu, Ele vai me levantar. Ele dizia assim: eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, os meus olhos verão o Senhor. Isso é fé. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a tua palavra eu acredito que a minha vida vai mudar. Sobre a tua palavra eu acredito que a minha família vai ser transformada. A questão não está no seu poder, não está na sua autoridade, não está na sua força, não está nas suas mãos, está na mão de Deus. O que você precisa fazer é ouvir. Sobre a tua palavra o milagre acontece. Sobre a tua palavra o milagre acontece. Sabe, tem dias que são noites, tem dia que é dia de frustração, é dia de derrota, é dia que a bolsa some, enche a paciência de todo mundo. Mas sobre a palavra o milagre sempre acontece. A bolsa aparece, aquela rede veio cheia de peixe. A única pessoa que não se contenta com o seu fracasso é Jesus. Tem muita gente aqui que abraçou a derrota. Tem muita gente aqui que abraçou a derrota, que aceitou a derrota. A derrota para a enfermidade, para o fim do casamento, para se distanciar dos seus pais, para fugir da igreja, porque houve. Se o YouTube me pega, às vezes, a vontade de dizer umas coisas que eu não posso, né? Porque fica gravado e depois dá ruim, né? E fico ouvindo aquela coisa que sai do intestino e vai para o vaso sanitário, mas não consegue ouvir a palavra de Deus. Desiste. As pessoas que estão em volta desistem. E as pessoas fogem da igreja. A pastora estava trabalhando com alguns casais para levar para a oficina e teve gente à beira do divórcio, da desgraça, à beira da fossa, dizendo assim: você está me impressionando. Então tá bom. Eu falei para ela: deixa para lá. Deixa para lá. A vontade de dizer assim: depois que tiver tudo ruim, não me chama não. Tem gente que está assim e prefere abraçar a derrota do que viver aquilo que Deus tem para ver. Mas é um método. Então repete comigo: é um método de Deus. Que rima, tá tão feio esse negócio. É o método de Deus. Fala de novo. Repete comigo assim: Jesus, pela sua palavra, transforma minhas derrotas em oportunidades. Se eu crer, essas oportunidades se transformarão em grandes vitórias. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus, um aplauso a Jesus. Que a noite tenha sido difícil para você, parece que essa noite está se prolongando, mas mesmo que essa noite tenha sido difícil, estou dizendo que tem uma semente. Tem o quê? A semente é tem uma semente florescendo na terra boa do seu coração. Diga: eu creio. Sabe, às vezes as circunstâncias na vida, elas fazem a gente retroceder, e mesmo que seja esse o seu caso, em algum momento você tenha retrocedido. O que eu estou chamando de retroceder? Eu expliquei que na parábola do semeador de Marcos capítulo 4, está lá no YouTube. Aliás, quem não me segue no canal, Fernando Betel 12, por favor, segue lá, faz isso, indica para os seus amigos, né? E coloca lá o sininho da notificação, depois dá uma curtida bacana naquela palavra. Você vai ajudar a palavra de Deus a ser pregada. 4 tipos de semente. Eu estou
declarando que todos nós somos semente, terra boa, aquela que vai crescer e prosperar, a 30, a 60 e a 100 por unidade. Mas às vezes o camarada que tem terra boa, ele acaba retrocedendo, por exemplo, e eu vou mostrar isso na vida de Pedro agora, para um coração que é aquele que a semente caiu no meio dos espinhos, que é o terceiro tipo de solo. Então repete comigo: semente no meio dos espinhos. Isso significa que a semente cresceu, ela germinou na terra e ela cresceu, mas quando ela começou a se desenvolver, cresceu um talo, começou a dar folhas, assim, os espinhos começaram a sufocar. Os espinhos são os problemas, são as circunstâncias da vida, são as palavras negativas que a gente ouve, e isso vai nos sufocando. Vai sufocando se você der ouvido para isso. Mas sufoca. Se ouvir, sufoca. Se ouvir, fica com medo, fica com dúvida, não consegue crescer, não consegue romper, como foi a palavra que o pastor Jefferson liberou aqui agora há pouco. Então observe, repete comigo assim: uma semente sufocada. Eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo falou para mim. O Espírito Santo é amigo dele, fala tanto com ele. Ele pode ser seu amigo também. A questão é se você ouve ele ou não. Eu sou um cara que fora do púlpito falo pouco. Então, se você quer ouvir a minha voz, você tem que me perguntar. Se você não provocar, eu vou dizer bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, e vou ficar quietinho. Se você quer ouvir o Espírito Santo, você tem que ter relacionamento com ele. E ele vai falar com você, ele fala comigo, fala com qualquer um de nós. Não é um privilégio meu, mas eu aproveito o privilégio. Então vamos voltar aqui ao assunto, foi só uma explicação. O Espírito Santo falou para mim: tem irmãos lá na igreja hoje, vai ter irmãos lá na igreja hoje. Eu falei: vai. Ele disse: vai. Eu vou levar eles lá, que eles precisam ouvir isso. Que o coração deles está funcionando como se fosse uma terra sufocada por espinhos. Então conta essa história para eles. Então preste atenção, pelo amor de Deus. Considerai essa palavra, né? Foi o que Jesus falou em Marcos capítulo 4, que eu falei a semana passada. É Pedro de novo, hein? Jesus tinha feito a multiplicação do pão. Deixa eu rapidamente contextualizar você. Lá em cima do monte, ele multiplicou os pães. No final do dia, ele disse assim: gente, vocês vão lá para baixo, pegam o barco, atravessa para o outro lado do lago, que depois eu vou encontrar com vocês. E mandou os discípulos embora, despediu eles, mandou eles irem, e ele ficou lá em cima do monte sozinho orando. A multidão foi embora, os discípulos desceram, ele ficou sozinho e foi orar. Diz que lá pela madrugada ele percebeu que os discípulos estavam com dificuldades, porque o vento era contrário lá no lago da Galileia, e começou onda, começou o mar a se bater, as águas a se baterem, e eles não estavam conseguindo evoluir. E eu acredito assim, tem umas montanhas, sabe, em volta do mar, e Jesus devia estar lá de cima olhando, e fala assim: porque aquele pessoal está com dificuldade. E Jesus disse assim: eu vou lá. Só que eles estavam lá no meio do lago, né? Então ele desceu o monte, chegou no meio, na beira da lagoa ali, do lago, e mandou chamar o Uber náutico. Não existe. Nem sei se não existe, não existia, né? De repente não existe, é uma ideia que Deus está te dando aí. Vai lá, a ideia, é a resposta, né? É um Uber náutico. Pode ser num jet ski, pode ser numa lancha, pode ser num barco a remo, né? Jesus não tinha um Uber para chamar, então ele começou a andar. Do mesmo jeito que ele veio andando sobre a terra, ele continuou andando sobre a água. O que Jesus fez? Andou sobre as águas. Amém. Então o versículo diz assim, Mateus 14, de 26 a 33. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, a gente ri dele, né? Mas imagina você no meio do mar e ver um sujeito andando de branco. Eles começaram a gritar: é um fantasma. Ele já não sabia se tinha mais medo da tempestade afogar eles ou do que negócio que estava vindo andando sobre o mar. E eles entendiam que naturalmente nenhuma pessoa podia andar sobre as águas.